Você planta. Chega um veranico de 5 dias. Você olha para o seu canteiro e as plantas já estão murchas, caindo, pedindo água. Aí você olha para o sítio do seu vizinho e as plantas dele estão de pé, firmes, verdes. Mesma chuva, mesma região, mesmo sol. Por que isso acontece? A maioria das pessoas acha que é sorte, ou que o vizinho tem algum segredo guardado, mas não é nada disso. A diferença não está na semente, não está no adubo, não está nem na quantidade de água que ele coloca. A diferença está embaixo da terra, está no solo. E hoje você vai entender exatamente o que está acontecendo lá embaixo e o que fazer para mudar isso ainda nessa temporada. Pensa comigo numa esponja de cozinha. Quando ela está seca e dura, você joga água em cima. O que acontece? A água escorre, não entra. Agora, pega essa mesma esponja úmida, macia, cheia de buraquinhos, joga a água e ela absorve tudo, segura, não deixa escapar. O solo funciona exatamente assim. Um solo saudável é cheio de poros, de canais, de espaços microscópicos feitos por raízes que apodreceram, por minhocas que cavaram, por fungos que criaram redes invisíveis embaixo dos seus pés. Esse solo absorve a água da chuva, guarda ela nas camadas mais fundas e vai liberando aos poucos para a planta beber quando precisa, mesmo nos dias de seca mais pesada. Já um solo compactado, pobre em matéria orgânica, é igual à esponja seca e dura. A água da chuva não entra, escorre pela superfície, leva junto o que tinha de nutriente, e em 2 dias de sol, a terra já está rachada e a planta já está sofrendo. Isso explica o vizinho. O solo dele é uma esponja boa. O seu virou pedra. E o pior de tudo é que isso não aconteceu do dia para a noite. Foi acontecendo devagar, ciclo após ciclo, temporada após temporada, enquanto você fazia o que sempre fez achando que estava certo. Geralmente são 3 razões que se somam ao longo dos anos e chegam nesse resultado. A primeira é o plantio contínuo, sem rotação. Sempre a mesma planta no mesmo lugar, tirando sempre os mesmos nutrientes, nunca devolvendo nada para o solo. A segunda é a falta de cobertura, deixar a terra pelada, exposta ao sol forte, que vai queimando a matéria orgânica e matando os micro-organismos que mantinham aquela estrutura porosa viva. E a terceira é o excesso de aração e revolvimento do solo, que quebra a estrutura que os organismos construíram, desfaz as redes de fungos e compacta as camadas mais fundas que você nem vê, mas que fazem toda a diferença. Cada uma dessas 3 coisas já seria suficiente para degradar o solo ao longo do tempo. As 3 juntas fazem estrago rápido. Muita gente ouve falar em matéria orgânica e acha que é só esterco, que é só adubo que você compra na loja. Matéria orgânica é tudo que foi vivo e está se decompondo no solo. Folha caída, raiz que apodreceu, inseto morto, resto de capim, palha da colheita anterior. É o que dá estrutura ao solo, o que cria aqueles espaços internos que seguram a água. Pensa assim, se o solo é a esponja, a matéria orgânica é o material que faz a esponja ser esponja. Sem ela você tem pó, com ela você tem solo. Um solo com boa quantidade de matéria orgânica consegue reter muito mais água do que um solo empobrecido. Parece detalhe, mas na prática, num veranico de 10 dias, essa diferença decide quem perde a roça e quem não perde. A Embrapa documentou em pesquisas de campo que solos com cobertura adequada e matéria orgânica preservada chegam a reter umidade por 1 semana a mais do que solos descobertos durante períodos de seca. 1 semana a mais. No sertão, no cerrado, no interior de Minas, 1 semana a mais de umidade no solo é a diferença entre colher e não colher. E a matéria orgânica não some da noite para o dia. Ela vai embora devagar, sem você perceber, ciclo após ciclo, enquanto você planta sem repor, enquanto deixa o sol bater direto na terra pelada, enquanto revira o solo toda a temporada. Você não vê acontecer. Só percebe quando a planta começa a murchar rápido demais e o adubo não resolve mais como antes. Tem algo acontecendo no solo que a gente não vê e que faz toda a diferença. Um punhado de terra saudável, desse tamanho aqui na mão, tem mais micro-organismos do que pessoas no planeta Terra inteiro. Bactérias, fungos, protozoários, um mundo vivo que você pisa sem saber que existe. Esses organismos são os trabalhadores invisíveis do seu sítio.
São eles que quebram a matéria orgânica e transformam em nutriente disponível para a planta absorver. São eles que criam os canais que deixam a água entrar fundo no solo. São eles que produzem substâncias que grudam as partículas de terra formando agregados, que são exatamente os espaços que seguram a umidade entre uma chuva e outra. Quando você mata esses micro-organismos com excesso de veneno, com aração profunda toda a temporada, com solo descoberto sob sol forte, você está desmontando a fábrica. É como demitir todos os funcionários de uma empresa e achar que a produção vai continuar igual. A terra fica solta, sem estrutura, incapaz de reter água, incapaz de alimentar a planta do jeito que deveria. O pesquisador Emerson Borg, da Embrapa Milho e Sorgo de Sete Lagoas, aqui em Minas Gerais, resume de um jeito que fica fácil de entender. Um solo fisicamente adequado tem boa infiltração de água e não atinge temperaturas extremas na superfície. E isso só acontece quando a vida do solo está preservada e ativa. Quando você destrói essa vida, o solo vira substrato. Sustenta a planta de pé, mas não alimenta, não hidrata, não protege. Voltando ao vizinho. O que ele faz que você não faz? Provavelmente uma ou mais dessas coisas. Primeiro, ele não deixa o solo pelado. Depois de colher, ele cobre a terra com palha, com resto de planta, com capim roçado. Essa cobertura funciona como um cobertor no inverno. Protege a umidade do solo do sol, mantém a temperatura mais baixa lá embaixo e vai se decompondo aos poucos, virando matéria orgânica nova. Não custa nada além do hábito de não deixar a terra nua depois da colheita. Segundo, ele provavelmente alterna o que planta. Mesmo que não saiba o nome técnico, mesmo que nunca tenha ouvido falar em rotação de culturas, ele não planta milho no mesmo lugar 3 anos seguidos. Planta feijão um ciclo, milho no outro, deixa uma área descansar. Sem saber, ele está devolvendo ao solo o que foi tirado, quebrando o ciclo das pragas, variando os nutrientes que cada planta consome. Terceiro, ele mexe menos no solo. Não revira tudo toda a temporada. Usa mais cobertura e menos enxada funda. Isso preserva a estrutura que os micro-organismos construíram ao longo dos anos. Não é feitiçaria. Não é produto caro que ele compra escondido. É manejo. É entender que o solo não é só um suporte para a planta ficar de pé. É um organismo vivo que precisa ser alimentado e protegido assim como você alimenta e protege o gado, a horta, a criação. Uma pesquisa conduzida pela Embrapa Milho e Sorgo, aqui em Minas, mostrou que esquemas de rotação com plantas de cobertura garantem colheitas razoáveis mesmo durante veranicos, enquanto quem planta sempre a mesma coisa no mesmo lugar sem cobrir o solo, perde tudo nesses períodos. Não é teoria. É resultado medido em campo, durante anos, em condições parecidas com as do seu sítio. E o resultado financeiro aparece mais rápido do que você imagina. Menos gasto com adubo porque o solo começa a liberar o que estava preso. Menos gasto com veneno porque as pragas perdem o ciclo quando você muda a planta. Mais produção porque a planta cresce num solo que sabe alimentá-la. 3 ganhos ao mesmo tempo só mudando o manejo. Então o que você vai fazer agora, hoje, não semana que vem? Primeiro, olha para sua área e identifica onde o solo está mais compactado, mais duro, mais rachado no sol. Esse é o lugar que mais precisa de cobertura. Pega qualquer material que você tiver. Palha, capim seco, resto de colheita e cobre. Uma camada de uns 5 centímetros já faz diferença na primeira semana. Segundo, se você tem alguma área que não está em uso agora, não deixa ela pelada. Planta uma leguminosa. Feijão de porco, crotalária ou guandu. Essa planta vai cobrir o solo, fixar nitrogênio, criar raízes que abrem canais. E quando você roçar antes de florescer, a massa verde vai virar matéria orgânica direto para a terra. De graça, só com o trabalho de plantar. Terceiro, no próximo ciclo, não repita a mesma planta no mesmo lugar. Só isso já começa a mudar o ciclo. No primeiro ciclo, você vai ver o solo começar a soltar, ficar mais macio, mais escuro. No segundo, você vai notar que a planta aguenta mais dias de seca sem murchar. No terceiro, você vai colher mais com menos adubo e menos veneno. Não é promessa vazia. É o que as pesquisas mostram e é o que agricultores que já mudaram o manejo relatam em todo o Brasil. A terra não esqueceu como ser fértil. Ela só precisa que você pare de trabalhar contra ela e comece a trabalhar com ela. Cada folha que você deixa no chão em vez de queimar é um depósito no banco do solo.
Cada planta de cobertura que você coloca numa área vazia é um funcionário trabalhando de graça para você. Cada ciclo de rotação é um passo a mais em direção a um sítio que produz mais, gasta menos e aguenta o veranico de pé enquanto o vizinho do vizinho perde tudo. Se você chegou até aqui, você já sabe mais sobre solo do que a maioria dos sitiantes que conheço. Mas saber não adianta nada se ficar parado. Então agora eu preciso de uma coisa sua. Desce nos comentários e me conta. Quando chega um veranico aí no seu sítio, quantos dias até sua planta começar a murchar? Me conta também de qual região você é. Minas, Goiás, interior de São Paulo, nordeste de Minas. Porque no próximo vídeo, a gente vai entrar fundo em sequências de plantio específicas para cada tipo de solo do Sudeste e Centro-Oeste, com plantas que você já conhece e já tem acesso. Sem complicação, sem produto caro, sem receita de laboratório. Do jeito que funciona no sítio de verdade. Se esse vídeo te abriu os olhos para algo que você não sabia, imagina o que o pessoal do grupo de WhatsApp do campo vai achar. Tem alguém lá que está perdendo roça todo veranico sem entender por quê e achando que é azar? Manda esse vídeo para ele agora. Inscreve no canal e ativa o sininho. A terra quer segurar água para você. Ela só precisa que você dê a ela a condição de fazer isso.